Bom, o nosso trabalho vai falar sobre física com Arduino para iniciantes. Os componentes do grupo é Emily, que sou eu, Pedro Vieira, Renata Aparecida, Vitória Machado e Yuri Soares. O que o trabalho vai apresentar? Os modos de operar do Arduino, que tem como função, ele exerce uma interface alternativa na aquisição e automação de dados em atividades experimentais de física via porta USB do computador. De exemplo de aplicação, nós temos o estudo de carga e descarga de um capacitor. As etapas de interação com o Arduino são as seguintes: o processo de construção do circuito, a coleta e armazenagem de dados em forma de texto e visualização gráfica em tempo real, utilizando uma linguagem processing. O que a gente precisa apresentar em cada etapa? As propostas didáticas de utilização do produto, todos os códigos fontes necessários e links de acesso a tutoriais, que vão possibilitar a reprodução. Bom, nós sabemos que o computador é uma ótima ferramenta que permite estudos e desenvolvimento de atividades por meio de programas e modelagens computacionais, né? Muitas vezes conseguindo dar uma certa visibilidade a atividades práticas, como acontece muito na física. A utilização de computadores em laboratórios para melhorar a qualidade do processo de aprendizagem é visto como uma ótima ferramenta educacional. E quando acoplado a sensores, é possível realizar a coleta de dados através dos computadores, em práticas que poderiam não ser realizadas, né, com as limitações de um laboratório convencional de ensino. Quando nós vemos técnicas de análise estatística, técnicas de análise estatísticas de dados experimentais, né, no nosso curso de engenharia, é um exemplo dessa teoria. É a teoria, né, em si, do que é realizado pelos computadores com a metodologia experimental de aquisição de dados. Esse processo ele consegue reduzir o tempo e aumentar a precisão do processo de coleta de dados, além de conseguir apresentá-los como gráficos de forma instantânea, né? Apesar de tantos pontos positivos, os computadores ainda são utilizados em uma escala menor do que deveriam em laboratórios de física, o que pode ser resultado de uma falta de informação dos professores sobre os recursos disponíveis, ou até mesmo da dificuldade de conseguir acesso às interfaces e programas que têm uns custos elevados e se tratando de sistemas fechados, né? Após uma análise de publicações em revistas nacionais sobre o ensino de física voltada à coleta de dados através do computador, percebeu-se uma certa carência de um sistema de aquisição de dados que pudesse suprir as necessidades da pesquisa, mas ao mesmo tempo ter um baixo custo e ser livre, né? E para atender essa demanda, minimizando as dificuldades, a placa Arduino vem sendo utilizada. E a plataforma para o desenvolvimento dos programas de controle está disponível na internet e tem uma certa variedade quanto às versões do circuito com preços acessíveis. Este artigo trata de uma aplicação do Arduino em um experimento de física que trata de carga e descarga de capacitores. Serão apresentados desde o acoplamento do circuito a placa, passando pelos códigos de programação desenvolvidos para este caso, até a análise dos dados obtidos e visualização dos resultados. Quanto à interface Arduino, né? Esse Arduino é uma plataforma que faz a ligação física entre o ambiente e um computador através de dispositivos eletrônicos baseados em softwares e hardwares livres. Essa plataforma é composta por uma placa de circuito com entradas e saídas para um microcontrolador AVR, um ambiente de desenvolvimento e um bootloader que já vem gravado no microcontrolador. Esse microcontrolador é constituído por um microprocessador, uma memória e periféricos de entrada e saída, e pode ser programado para algumas funções específicas, como, por exemplo, o controle de máquinas e algumas diferentes automações.
O Arduino se destaca entre as plataformas disponíveis pela facilidade, né, na sua programação, por ser um equipamento versátil e ter um baixo custo, sendo capaz de atender os processos mais exigentes, com interações de alto nível. Uma das versões mais famosas do Arduino é essa, do EMULA9, que está apresentada na imagem, que tem 6 portas analógicas e consegue receber informações de vários sensores, como medidores de temperatura, pressão, umidade, fototransitores, e ele também tem 14 portas digitais, onde podem ser encontrados 2 estados, o 0 e 1, ou height e low. Que pode, por exemplo, manter um LED ligado ou desligado quando necessário. E uma dessas portas digitais também pode atuar como porta de saídas analógicas. Bom, agora falando um pouquinho da proposta experimental, inicialmente a gente tem uns conceitos básicos que são envolvidos nesse processo, que é o do capacitor, condensador, que são dispositivos eletrônicos capazes de armazenar energia elétrica. Os capacitores devem ser dispositivos que não permitem a passagem de componentes de correntes contínuas de eletricidade, já que as correntes desses circuitos elas são utilizadas para carregá-los. Se submetermos um capacitor a um sinal alternado, a resposta de tensão nos seus terminais será tanto maior quanto for menor a frequência do sinal aplicado. A capacitância de um capacitor, ela pode ser calculada a partir da quantidade de carga armazenada e a diferença do potencial proporcionado nos seus terminais, conforme a equação apresentada. Nela a gente consegue perceber que quanto maior o valor da capacitância, maior será a capacidade de armazenamento de carga. Na imagem à esquerda, a gente consegue ver que na posição 1, a chave K, ela possibilita carregar o capacitor através de um circuito RC, quando ele está em série, e quando na posição 2, o capacitor é descarregado instantaneamente. Pela lei de Kirchhoff, apresentada, a gente substituindo o VC pela equação de capacitância, encontramos a equação abaixo. Como EC corresponde à carga total que pode ser armazenada no capacitor, podemos fazendo a derivação da fórmula, a gente consegue encontrar o valor da corrente elétrica. Então, a gente consegue fazer a análise gráfica, essa análise gráfica, que quanto maior a carga no tempo, quanto maior o tempo, maior a carga. E a corrente elétrica, ela tende a diminuir em relação ao tempo. Falando um pouco do estudo da carga com o Arduino em um circuito convencional, ele tem o objetivo desse experimento é mostrar como podemos incorporar o Arduino em montagens tradicionais que são utilizadas nos laboratórios, normalmente em sala de aula. Conforme a imagem apresentada, a gente consegue associar nessa imagem a chave S1, que seria a K também, igual na anterior, ela é conectada aos terminais do capacitor, cuja função é descarregar totalmente o capacitor. Ao desligarmos a chave, o capacitor inicia sua carga e sua tensão cresce exponencialmente com o tempo. E assim, no gráfico aí que a gente está apresentando, mostra a diferença entre os valores do delay fixado. Para a determinação da constante RC, é também recomendado estudar com a corrente um circuito RC evoluiu com o tempo do processo de carga de um capacitor. Para isso, basta um pequeno ajuste na programação, introduzindo cálculo nessa corrente. E assim, os resultados obtidos são em escalas logarítmicas para as correntes do circuito com diferentes delay. Observa-se que esses valores diferem essencialmente nas incertezas associadas
a inclinação de cada uma das retas, reduzindo a diminuição do tempo de delay. Automação do experimento de carga e descarga. Para o estudo, em um único experimento da carga e descarga em um capacitor, devemos utilizar duas chaves externas. A primeira figura mostra um esquema adotado para esta medida, com Arduino e duas chaves externas. Essa montagem, apesar de viável, representa um risco considerável para a entrada USB do PC e a placa Arduino, tendo em vista que qualquer descuido do operador pode colocar o circuito em curto. Sendo assim, vamos utilizar uma de suas portas digitais como saída, comandadas através de... Para a elaboração do programa, vamos utilizar a função DigitalWith, que escreve uma informação digital. A segunda figura mostra o esquema do circuito utilizado. A última figura é a variação o gráfico da variação desses circuitos com o tempo. Outras atividades podem ser propostas aos estudantes, tal como inserir a programação de chaveamento totalmente automatizada ou transformar o Arduino em um capacímetro, em que a capacitância pode ser obtida através da medida constante de tempo e do valor da resistência utilizada no circuito. Gráficos em tempo real. Muitas vezes é importante visualizar os dados em tempo real em um estudo, em um determinado experimento. Nesse item, vamos apresentar de que maneira podemos visualizar gráficos representativos das grandezas, utilizando o Processing. O Processing é uma linguagem ambiente de código aberto que possibilita programar imagens, animações ou interações. Há uma comunicação muito simples que acopla o Arduino ao Processing, permitindo, por exemplo, a construção de jogos e animações interativas dentro de um contexto físico, ou seja, buscando informações através de sensores. Para a observação de dados em tempo real, com apenas a instalação de algumas bibliotecas e alguns exemplos, podemos observar os sinais de saída das portas digitais e analógicas do Arduino. Na figura, mostra o gráfico obtido para a captura simultânea de dois circuitos RC, com diferentes constantes de tempo, utilizando o Simple Serial Arduino Scope. As portas observadas são as analógicas 0 e 1. As demais foram mantidas em GND. Outra possibilidade é a visualização de uma melhor resolução, utilizando o osciloscópio Zoom. Nesse caso, podemos visualizar uma única saída. Por sua vez, as figuras abaixo mostram os gráficos do valor de corrente elétrica do circuito na carga do capacitor, observando para diferentes constantes RC. Para RC 4,7 segundos na primeira e RC 0,7 na segunda. Bom, o que a gente pode considerar do trabalho é que, por meio do Arduino, foi possível exemplificar a aquisição e automação dos dados. Dessa forma, a carga e descarga de um circuito em série é feita através de uma coleta no circuito convencional. O que isso nos leva a concluir que um circuito de carga e descarga de capacitor, ele pode ser ligado a um Arduino ou a um circuito automático. Também podemos concluir que o baixo custo do produto facilita o seu uso em diversas aplicações.